Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E aqui eu explicarei um pouco sobre as últimas descobertas arqueológicas realizadas durante as obras que estão sendo feitas no Museu do Ipiranga, que depois de anos fechado, finalmente foi reinaugurado. Dentre as peças encontradas está um lindo cálice de vidro, um chapéu muito bem conservado, um chinelo polêmico e possíveis indícios de uma antiga simpatia. Fiquem aqui comigo porque esse vídeo está ótimo. Qual vídeo não está ótimo, não é mesmo? Então, se esse tema despertou seu interesse e te deixou ainda mais cheio de curiosidade, já deixa um like aqui e se inscreva no canal. Estamos na corrida pelos 100 mil inscritos, que estão ali tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Esse ano de 2022 foi comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Essa data tão significativa para alguns e tão criticada por vários. A questão é que dentre as comemorações do bicentenário ocorreu a reinauguração do Museu do Ipiranga, que é administrado pela USP. Esse edifício estava fechado desde 2013 por conta de problemas estruturais. Durante esse período, por 3 anos, ele passou por restauro enquanto a obra estava rolando. Até mostrei um pouco sobre essa obra aqui no canal através de um passeio virtual. É um vídeo bem bacana, onde é possível ver vários detalhes do que estava rolando lá, localização de algumas áreas de exposição. E nesse mesmo vídeo comento algumas das descobertas arqueológicas que rolaram por lá, inclusive de uma dentadura, que depois de ler um pouco do que podia causar na boca das pessoas, só de lembrar dela já é o bastante para ter pesadelos por muito tempo. Hoje o edifício está praticamente pronto, e uma informação importante que a administração passou para a imprensa é que a cor amarela que eles utilizaram nas paredes é o máximo possível parecida com a cor original do século XIX. E uma tinta mineral foi desenvolvida exclusivamente para o museu. Os pisos dos corredores são decorados com ladrilhos hidráulicos trazidos da França durante a ocasião da construção do museu, e a equipe de restauro conseguiu recuperar a maioria deles. Ou seja, muitos dos pisos utilizados nessa área têm mais de 130 anos. São originais também as portas que foram feitas de pinho de Riga, importados da Letônia. O acervo original também recebeu uma atenção especial. Muitos foram restaurados e estão sendo expostos nesse momento. Um dos destaques desse trabalho é o quadro Independência ou Morte, que foi pintado pelo Pedro Américo em 1888 e que precisou ser restaurado no local, em que ele esteve exposto por anos, porque ele não podia sair da sala, já que é maior que as portas do local, que por si só já são enormes. Mas e agora? O que a equipe de arqueologia que estava trabalhando lá encontrou mais recentemente? Claro que muito mais coisas do que comentei naquele meu vídeo anterior. Então bora conferir quais são as novidades. E essas informações que eu vou trazer para vocês foram retiradas de uma live feita pelo Museu do Ipiranga através do Instagram, com o arqueólogo Renato Kipnis, da Ciência Consultoria, que foi a empresa de arqueologia que trabalhou no local, realizando escavações. Ele explicou que a região do Ipiranga, embora hoje fazendo parte da região central de São Paulo, na época da declaração da independência era uma região rural, muito afastada, e por isso não existia tanta expectativa de se encontrar algo da época da construção do museu. Até porque houve um aterramento e a construção do Jardim Francês. Tudo ali tinha sido remexido no passado. Porém, indo de acordo com a lei, a presença de trabalhadores de arqueologia se fez necessária durante os trabalhos de reforma, lado a lado ali com os trabalhadores da obra. Até porque, por lei, durante um empreendimento desse tamanho, os trabalhos de arqueologia são obrigatórios. Ouviram, né? São obrigatórios. E acabou que sim, muitos artefatos arqueológicos foram encontrados. As peças são de meados do século XIX e XX. Alguns foram encontrados na área do jardim e até no contrapiso do museu foram encontradas coisas. Os achados dentro do museu foram totalmente inesperados, de acordo com o Renato. Foram encontrados um chapéu muito bem conservado, feito de feltro, garrafas amarradas, um cachimbo de barro que cheguei a comentar no meu vídeo anterior sobre o museu, um cálice de vidro lindíssimo, por sinal, e um chinelo. Sobre ele, vou falar já já. São objetos banais, mas o que chama a atenção é onde eles foram encontrados, porque o museu foi construído no final do século XIX e ele ficou pronto em 1895, e desde então o contrapiso nunca foi retirado. Porém, quando as madeiras do contrapiso foram retiradas para o restauro, por baixo foram encontrados esses objetos. Então ficou a pergunta de como esses objetos foram parar lá.
A resposta foi que talvez tenha sido proposital. Talvez os pedreiros que tenham trabalhado lá e talvez tenham deixado como forma de marcar a passagem deles na história, quem sabe? Isso não está confirmado, tá? É só uma hipótese. Muito mais coisas foram encontradas do lado de fora do edifício, especialmente na região das árvores, e todas a princípio do tipo doméstico, que ainda estão sendo analisadas. Mas o que Renato já propõe é que, apesar da característica doméstica, ao analisar o contexto arqueológico, ou seja, a investigação das condições que propiciaram a formação daquele espaço, observar detalhes simbólicos, localidade, quais outros artefatos os cerca, foi notado que, na verdade, essas coisas que foram encontradas seriam associadas com religiões de matriz afro. Isso mostra que a área do museu, com o passar do tempo, recebeu novos usos além da memória da independência. Ele acabou virando um espaço de socialização e de acesso a diferentes tipos de brasileiros. Agora que os artefatos estão passando por um processo de análise e restauro, será então o momento de identificar essas peças, entender que história é que elas contam, consultar especialistas em determinados assuntos, a exemplo de especialistas em religiões de matriz afro, e teve também a consultoria de um dentista para identificar, para entender um pouco mais sobre aquela história da dentadura lá que eu comentei no início do vídeo. Esses artefatos ficarão no futuro no museu, e não só porque os artefatos foram encontrados lá, mas porque todo projeto de arqueologia tem que ter uma instituição de apoio, que basicamente é quando um projeto gera acervo, ou seja, objetos são encontrados. E o IPHAN, que regulamenta e obriga a presença de pesquisas arqueológicas, deve reconhecer um local como apto para guardar esses artefatos encontrados. No caso, o museu já tinha se apresentado como tal. Eu não sei se quem for visitar o Museu do Ipiranga nos próximos dias poderá já ver alguns desses artefatos, eu imagino que sim. E quem sabe poderá ver o polêmico chinelo. Do que eu estou falando? É o seguinte, a equipe de arqueologia encontrou no vão entre a parede e o forro de uma das salas do prédio do museu um chinelo Havaianas, sim, a mesma. E não bastasse essa descoberta um tanto inusitada, ela veio com um detalhe do jeitinho brasileiro. O chinelo tem um prego segurando a tira por baixo da sola. E quando ele foi encontrado, gerou a discussão de se ele deveria ser preservado e exposto no museu ou não, porque algumas pessoas o consideraram banal demais e muito recente. Afinal, a Havaianas é da década de 60. Essa é uma pegadinha do passado sobre o que deve ser valorizado e rememorado. Ninguém perguntou isso sobre o cálice de vidro ou o cachimbo, mas sobre o chinelo, algo que provavelmente foi deixado por alguém que participou de alguma obra do museu, não tem por que preservar. Alguém cujas mãos de alguma maneira ajudou na manutenção do prédio que ganhou tanto destaque durante o bicentenário da independência? Ok, é muito instigante imaginar que teria sido este personagem anônimo, mas eu só imagino a pessoa chegando em casa e falando: "Mãe, perdi a chinela". Outra história curiosa desenterrada da área do museu foi a desta garrafa verde quebrada que chamou a atenção. Ela foi um dos objetos encontrados na área das árvores e se tornou notável por conter 7 tiras de papel cortadas. Até aí tudo bem, mas em cada tira estava escrito o nome Claudette Yarraque ou seria Yarraque. Não se sabe quem seria essa pessoa, mas a equipe de arqueologia acredita que os papéis na garrafa poderiam se tratar de alguma atividade religiosa. Talvez uma antiga simpatia? Eu sou a pessoa que acredita que na verdade era um sorteio de amigo oculto e a pessoa de sacanagem colocou só o seu nome em todos os papéis, mas aí descobriram e jogaram fora. Gente, eu tô brincando, eu tô brincando. E por fim, o Renato falou um pouco sobre a nova perspectiva do museu de valorizar a história dos sem história. Aqueles que deliberadamente foram deixados de fora das grandes narrativas, ignorando totalmente a importância histórica e cultural deles. A ideia é relembrar que a história foi construída de fato por vários anônimos, e a arqueologia tem ajudado a desenterrar um pouco sobre o nosso passado, representado através do ato dessas pessoas. Enfim, né? Se gostou desse tema, deixa o seu curtir e se inscreva no canal. E muito obrigada aos nossos apoiadores do Catarse e os membros do Clube do Arqueologia pelo Mundo que confiam no meu trabalho. Eu vou aproveitar para falar também que também tenho um outro vídeo sobre o Museu do Ipiranga, só que dessa vez um tour virtual pelo museu, com um avatar que pode passear pelo jardim e escutar um pouco sobre a história do local. Tá aí uma atividade bacana para vocês fazerem em casa. Vou ficando por aqui e até mais!